Meus queridos amados irmãos das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite, repouso aqui. A hora de chegar à noite, né? Uma boa tarde, que nós estamos agora, são 15 horas e 32 minutos. Que Deus abençoe nossa vida. Feliz com o Senhor, estamos com 222 inscritos no YouTube. Quero agradecer a cada um de vocês do Face, do Instagram, vocês que mandam suas mensagens no Messenger. Que Deus os abençoe. São mensagens que eu adoro. Tem pessoas que mandam amém. Tem muitas mensagens, né? Quero que mande 2 mãos de apóstolo, um coração. Eu fico satisfeito que eu sei que vocês estão junto comigo, nós estamos andando juntos. Gosto também quando a pessoa não entende a mensagem que eu envio e ela pergunta. Hoje uma pessoa mandou uma resposta assim, entendi. Muitas vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa, as mensagens são aleatórias, talvez alguma coisa está acontecendo na vida, sua vida, eu não sei, talvez não, mas acontece na vida de todo mundo. Isso eu não digo, não falo com ninguém, assim, em particular, coisa que acontece comigo também. Mas eu agradeço a cada um de vocês que tem entendido, vocês, que às vezes procura uma explicação. Nós devemos nos unir cada dia mais. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E agora eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no YouTube também. Vocês que ainda não é inscrito. Você sentir assim no coração, vai lá, se inscreva. Só uma mensagem por dia. Uma maior luta minha hoje. Eu estava lutando para recuperação, que eu não estava podendo sentar. Porque do muito calor, minha coxa, ela tem uma assadura, fez até uma ferida, um hematoma feio. Mas eu tentando recuperar, no Zap tem muitos dias que eu não vi mensagem, que eu não estava sentando. Eu sentava aqui na hora de gravar, uma hora, meia hora só, depois ia novamente para a cama. Mas graças a Deus me recuperei. Estou bem, vou esperar a hora e vou voltar novamente a orar no pessoal do Zap. Então você que não tem recebido a oração no Zap, recuperação, já estou recuperado. Não estou bem recuperado, mas estou recuperado. Eu estou sentando mais tempo. Que Deus abençoe vocês. Agora, uma luta também que eu tenho passado, eu tenho tentado, me esforçado, é para adquirir um carro. Meu carro bateu, eu vendi. Na época eu vendi por 3.500, tem uns 6 meses que eu vendi, que eu vi que eu não dava conta de consertar. Eu tinha que pagar o conserto da moto que ele bateu, né? Então eu guardei esses 3.500, eu tenho ele em conta, uma conta separada, uma poupança. E eu estou vendo ele não está conseguindo aumentar mais de 3.500, está lá estagnado. Eu tentei fazer um empréstimo consignado, como era tudo da reforma da casa, eu não pude fazer outro. Vou fazer comprar um carro consignado, mesmo usado, tem que ser um tempo do carro que não faz, um tempo de uso, né? Então a minha luta agora é para adquirir um carro. E eu estou orando a Deus, Deus proverá. Não por mim, eu preciso para ir nos lugares mais longe, né? Aqui perto eu tenho uma cadeira elétrica. É velhinha, mas eu tenho ela, graças a Deus por ela. Mas também para minha esposa, que ela tem que fazer as compras, ela tem que ir a algum lugar.
E ela não dá conta de andar a pé, tem um problema na coluna, no joelho também. Então fica difícil para ela. Principalmente na época de fazer compras. Então, a minha luta agora é para adquirir um carro. Estamos orando a Deus e Deus vai para fazer. Vamos deixar a churumela de lado e vamos falar do amor de Deus que é grande, né? Começando assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, minhas fraquezas. Eu sou um homem falho, eu sou pecador, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Somos todos pecadores, Pai. Pai, estou aqui, teu servo. Orando a ti, Pai, tem misericórdia, Pai, dessa alma que está aqui na tua presença, Pai. Tentando consertar os meus erros, me esforçando o que eu posso, Pai. Eu não quero entristecer teu espírito, Pai, mas eu entristeci, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, pela família, obrigado pelas lutas, pelo deserto, pela alegria, pela tristeza. Obrigado pelo Senhor, por ser um Deus santo e não desistir de nós, pecadores, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tem que falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, livro de Atos dos Romanos, carta do apóstolo aos Romanos, fala: a graça não deixa permanecer no pecado, antes livre do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aqui nós estamos debaixo da graça. Nós fomos enterrados com Cristo, o velho homem, o nosso pecado. Porque a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Jeremias, fala, capítulo 53, diz: ele levou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados, tomou nossas dores sobre tudo. Então o velho homem, o homem do pecado, ele foi enterrado com Cristo na morte. Agora, quando nós fazemos uma nova aliança, aceitando o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, procuramos andar, obedecer o caminho, a palavra do Senhor, nós nos tornamos nova criatura a partir do batismo em água. Nós vamos ver quando Jesus foi batizado, quando João batizava, aquele batismo de João era para a remissão dos pecados. Todos que sabiam seus pecados iam até João, até os apóstolos de Jesus Cristo, até Jesus Cristo, para ser batizado em água. Batismo do arrependimento dos erros que nós cometemos. Quando a gente batiza em água corrente, nós aprendemos assim. A água leva todo o nosso pecado, ela lava, leva a nossa impureza. É apresentado ali a pessoa que é batizada. Muitas igrejas, não estou aqui citando nome de ninguém, nem estou condenando ninguém, batiza em piscina. Eu aprendi com um certo pastor, quando você é batizado em piscina, até do primeiro que foi batizado, valeu. Mas como a água é parada, a partir do que vem, o segundo, já em diante, já não tem, porque a água já não está pura. Os pecados do primeiro ficou ali. Então os pecados permanecem. Eu aprendi, não estou falando que é certo nem errado. Então eu sou batizado, minha família é batizada em água corrente. Como Jesus Cristo, João também, ali em Jerusalém tem muitos tanques. Ele podia batizar aqueles filhos dele em tanque. Mas não, eles foram até o Jordão. Eles batizavam em água corrente. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos também,
Quando Filipe foi batizar o eunuco da rainha Candace, eles pararam a carruagem na água corrente, foi batizar com água corrente. A água leva o nosso pecado. Quando nós adentramos ali para ser batizados, confessamos nosso pecado. Quando nós subimos, submergimos, o velho homem ficou. Agora é o novo homem que ressuscita das águas. Jesus fala aquele que é batizado, que é nascido do Espírito e da água, ele é nova criatura, ele tem vida. Então o velho homem foi levado, nosso pecado foi levado pelas águas, porque Jesus Cristo, não tendo pecado, também foi batizado em água corrente. Então agora nós somos, como nós somos nova criatura, nós enterramos o velho homem, nosso pecado nas águas. Como é que nós podemos continuar com as mesmas obras? Às vezes a gente erra, a gente falha, eu erro, eu falho. Faço coisas, às vezes, que me entristecem, Jesus se entristece a mim, imagina isso. Então, o certo é a gente andar em obediência e procurar afastar das coisas erradas que o mundo nos oferece. Porque nós fomos enterrados com Cristo. Morte de Cristo sobre o velho homem. Já nós não temos o pecado. Ele já venceu o pecado por nós. Mas muitos de nós preferimos viver no pecado, fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Então, quando a gente faz, mesmo a gente que é batizado, confessou Jesus como seu único e Salvador, o pecado continua em nós, porque nós desenterramos o velho homem, as velhas obras, os velhos costumes, a fraqueza da carne. Muitas vezes ela nos leva a cometer os mesmos erros que nós cometíamos no passado. Nós devemos deixar os nossos erros para casa. Porque nós não podemos, nós estamos debaixo da graça, permanecer no pecado, fugir do pecado, para nos livrar do poder do pecado. O Senhor tem o poder para nos livrar do poder do pecado, nossos erros. Se nós fomos enterrados com Cristo, vamos deixar as velhas práticas, as velhas obras, vamos deixar os mexericos de lado, as contendas, as fofocas, vamos deixar a desunião de lado, falar coisas que desagradam o Senhor. Não vamos compartilhar com os escarnecedores. Nós somos novas criaturas. Eu sou nova, você é nova criatura. Quando eu falo de nova criatura, eu não estou falando, eu sempre vou frisar isso, irmão, de cristão evangélico. Eu vou falar de todo aquele que conhece o Senhor como seu único Salvador, seja ele de qual religião for. Porque eu não pego, não abro esse canal para falar de religião. Eu falo de Cristo, falo do Pai. Eu não falo coisas que vai escandalizar a palavra, também nem vai escandalizar você, e nem a mim. Nós devemos deixar as velhas práticas de lado. Nós devemos, sempre quando vier uma coisa que não convém a nós, deixar de lado, pedir ao Senhor sabedoria para que nós venhamos abandonar a nossa fraqueza, a carne. Porque a nossa luta diária é a carne contra o espírito, o espírito contra a carne. Que nós não venhamos deixar a carne prevalecer na nossa vida. Nós fomos enterrados com Cristo. Nosso pecado, Ele levou sobre si. Como que nós podemos permanecer no pecado se Ele já nos isentou do pecado, Ele já nos livrou do poder da morte? Quando eu falo morte, não é da carne, é da alma. A carne nós sabemos que ela vai perecer, ela vai virar pó, mas estou falando da alma. Não quando eu não conhecia a palavra do Senhor, quando eu nem entendi a Bíblia, eu já na época eu lia na minha adolescência, na minha mocidade. Sempre as pessoas não falavam que tinha medo da morte, eu não tenho.
E eu falava com convicção, não tinha medo da morte. As pessoas, por quê? Porque quando eu morrer não vai sentir nada. Se eu for atingido por uma bala, eu vou sentir a hora o impacto da bala. Se for atingido por outra arma, eu vou ser atingido naquela hora, mas a hora que eu morrer eu não vou sentir mais nada. A partir do momento que eu comecei a estudar a Sagrada Escritura, eu aprendi que a carne, ela não vai sentir nada, não. Mas a alma, essa vai sentir. Se nós não estivermos vigiando, não estivermos com Cristo, a nossa alma, ela vai para o fogo eterno. Ela vai ficar até o julgamento no Hades, lugar de tormento. Para a partir do nosso julgamento, o Senhor determinar para onde nós iremos. Então vamos abandonar os erros, os pecados, e aconselhar aquele, nosso amigo, nosso colega de trabalho, nosso irmão, nosso vizinho, que abandone o pecado, com sabedoria, com mansidão, mostrar para ele onde o pecado nos leva. E Deus quer que nós tenhamos vida com Jesus, vida com Ele. Versículo 14 do capítulo 8, 6 meses, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós conhecíamos a lei, estava debaixo da lei, nós conhecemos o pecado porque a lei nos ensinou que não deve furtar, não deve desejar. Tudo que a lei mandou que nós abandonássemos, e nós tomamos ela por nós. Quando fala não cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, nós cobiçamos, nós estamos no pecado. Quando fala não adulterar, nós estamos debaixo do pecado. Nós conhecemos o pecado pela lei, porque a lei nos ensina o que nós devemos e não devemos fazer. E é a lei que nos mostra o nosso pecado. A lei, ela nos condena, porque não estou falando que a lei é errada, ela é certa. A lei nos condena porque ela mostra os nossos erros que nós devemos abandonar. Mas nós não queremos abandonar. Então nós somos pecadores porque nós queremos ser. Nós somos condenados pela nossa atitude mesmo, não é por causa da lei. Se nós obedecermos a lei, vivermos debaixo da lei, nós não teremos pecado. Errar, nós erramos. Mas se a gente reconhecer o nosso erro, se arrepender, pedir perdão, o Senhor é poderoso para nos perdoar. Temos que estar sempre pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos falhas. A lei, Jesus não anulou a lei, ela continua valendo. A graça, nós estamos debaixo da graça. Ela nos isenta do pecado, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador e não praticamos mais os mesmos erros do velho homem. Nós somos livres, porque o pecado foi enterrado com Jesus, nossos erros foi levado. Então nós não teremos mais pecado, porque estamos debaixo da graça. Mas em obediência à lei, sabendo que tudo que desagrada é pecado. Sabendo que a iniquidade é pecado. Então nós devemos abandonar as velhas práticas, os desejos carnais, o que nós fazíamos antes de conhecermos a Jesus. Antes de eu conhecer Jesus, ano 2000, eu estava debaixo da lei. Eu vivia debaixo da lei, era um pecador. Eu sou pecador ainda. Mas a partir do momento em que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que você aceitou Jesus como seu Salvador, através das Escrituras que nós aprendemos, nós estamos debaixo da graça. Mas a lei, ela continua. Sempre nos alertando para os nossos pecados, que nós não devemos fazer. E obedecendo a lei, andando no amor de Cristo, amando as pessoas, ajudando, nós estamos sendo
e sentado no nosso pecado, nossa fraqueza. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da criatura de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Se nós andamos no pecado, o salário do nosso pecado é a morte espiritual. O salário do nosso pecado é uma dívida que nós vamos ter e ela é paga com a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o amor de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Devemos conhecer Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador, porque primeiro que nós aceitamos, já nos aceitou. Quando ele abriu os braços naquela cruz, foi nos aceitando. Quando ele abriu os braços naquela cruz, foi falando: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, vocês que estão cansados, aquele braço apertado, aberto, escrito aqui: vinde a mim, vocês que estão cegos, vocês que estão com dor, e eu vos aliviarei. Ali Jesus está nos chamando para ele, falando: arrependam-se e venham até mim. Deixa teu jugo pesado nos pés da cruz e se apegue a mim. O dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo. Se você aceitou Jesus, se você reconhece Jesus como o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, pode ter certeza que está debaixo da graça. Agora pratique as obras do novo homem. Esquece o velho homem, o velho homem já morreu. Vamos viver a nova criatura em Cristo Jesus. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração. Soberano, glorioso, eterno Pai, nessa hora, Pai, nos colocamos, Pai, na tua presença, apresentando a nossa necessidade, Pai, pedindo ao Senhor para que supra todas elas, que abra a porta, reconcilie essa família, reconcilie esse lar, Pai. Dá força para esse varão, para essa varoa, Pai, abandonar os erros, Pai. Pai, dá força para esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse ancião, abandonar os vícios malignos, Pai. Dá força para os teus filhos, para as tuas filhas, para caminhar. Sempre orando para o Senhor, autor e consumador da fé, Pai. Nos ajuda cada dia mais a entender a tua palavra, os teus ensinamentos, Pai. Que nós venhamos andar com o Senhor para ter vida com o Senhor, Pai. Abre porta para esse teu filho, essa tua filha está procurando a porta aberta, Pai. Resolve essa causa na justiça, Pai. A tua filha, Pai, está ali no estado de Salvador, Pai, com a causa na justiça, Pai, com o juiz da tua filha, Pai, coloca a causa dela nas tuas mãos, Pai. Pai, restaura esse lar, Pai. Dá saúde a essa pessoa que está enferma, Pai. Essa pessoa que passou, que vai passar para o juiz. O Senhor é o médico, o Senhor é o doutor, o Senhor é a cura, o Senhor é a salvação dessa vida, Pai. Abençoa o teu povo, em nome de São Jesus também. Irmãos, terminou mais um vídeo, que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui, já no livro de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que Deus os abençoe. Se você tiver interesse, vai lá, José Jorge contando parte da minha história. Se inscreva lá no canal. Estamos com 220 inscritos, 222. Que Deus os abençoe, irmão. Um abraço, irmão Jorge, uma boa tarde, um bom final de tarde, quer dizer, uma boa noite de repouso. Que Deus os abençoe. Não posso deixar de falar. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Entrega teus caminhos ao Senhor. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge.